É, Iniciada a gravação, sejam bem-vindos. Meu nome é Alex, eu sou tutor de desenvolvimento de sistemas do curso EAD da ETEC. Bom, estamos na agenda 7, a penúltima agenda de PHP. A gente só tem mais uma que é o projeto final. Então, já dando um baita de um spoiler, a próxima tarefa de vocês, vocês vão ter que fazer um cadastro completo, cadastro, editar, excluir, listar, e, se possível, ainda até mesmo procurar dentro de um determinado contexto, e daí vocês vão apresentar, né, de acordo com como vocês preferirem. Essa é uma atividade também individual, tá? E daí a gente encerra e a gente vai depois para desenvolvimento mobile ou desenvolvimento mobile, que é o desenvolvimento para celular, tá bom? E nessa, então, daí a gente vai ver uma outra tecnologia, não é mais o PHP. A gente vai utilizar o .NET MAUI. Bom, daí lá a gente avança mais um pouquinho. E aproveitando para falar de avançar, só deixa eu compartilhar aqui com vocês. Essa próxima agenda, a gente ainda vai ter um encontro síncrono no dia 25, ainda sobre desenvolvimento de sistemas, tá? Aqui ainda com o PHP, e depois a gente começa a partir da agenda 9, que ela vai começar no dia 26, mas o nosso encontro síncrono fica às quinta-feiras, e daí nós temos para o dia 2 de outubro. E no dia 2 de outubro, a gente vai fazer uma atividade bem interessante, a gente vai se encontrar com outras duas turmas. Então, a gente vai se reunir com dois professores das outras turmas, o professor Argeli e o professor Tiago, tá? Eles são os professores que estão há mais tempo no EAD, eles também estão à frente de montar o material. Seria muito legal, e como a proposta é trabalhar com debate, eu até gostaria de propor lá com eles, vamos ver se a gente consegue se alinhar desse jeito, de a gente, de fato, fazer um debate. Então, cada um trazer uma, uma tecnologia diferente e a gente meio que apresentar para a gente poder fazer esse debate. Os outros alunos das outras turmas estarão conosco. Ao contrário, nós estaremos com eles. Eles que vão fazer ali a reunião e nós vamos acessar ali como convidado, beleza? Daí a gente vai participar lá. Aí vai ser legal, porque daí a gente tem a opinião também de mais gente para a gente poder conversar e debater um pouco sobre isso, tá? Então, pelo que eu estou planejando, é para ser uma atividade bem interessante, tá bom? Beleza? Bom, então vamos lá. Sobre a nossa agenda, nós estamos trabalhando desde a agenda passada com PHP e MySQL, só que a gente viu um MySQL, que é uma biblioteca para estar trabalhando com conexão procedural. Poucos alunos entregaram a Agenda 6 com esse desenvolvimento procedural. A maior parte adotou o MySQL para conexão orientada a objeto. O MySQL ele também tem a opção de a gente fazer tanto procedural como orientado a objeto. O que a gente vai trabalhar hoje é apenas orientado a objeto, que é o PDO, é o nosso PHP Data Object. Então, nós temos um acesso a dados em PHP orientado a objeto. Entretanto, a gente precisa utilizar de acordo com a conexão que a gente está utilizando, ou seja, qual é o banco de dados que é utilizado. Eu, no meu caso aqui, até tenho o SQL Server e eu não quis preparar para fazer, talvez até mostre na próxima semana como que a gente configura de utilizar o SQL e o PHP. O SQL Server que eu estou falando é o Microsoft SQL Server, é o banco de dados específico da Microsoft, tá? E daí, para a gente poder usar, só para lembrar, a gente tem que ter o driver de instalação, né? O driver de instalação não, o driver de conexão já habilitado e existente lá na nossa pastinha que a gente tem do PHP. Então, antes disso, vamos aproveitar e configurar algumas coisinhas aqui. Tem alguns alunos que ainda estão com dificuldade de usar o Apache, o MySQL, então, na hora que a gente executa, a gente tem que esperar ele dar a resposta que está dando tudo certo. Se der algum conflito aqui, a gente vem nos logs e a gente dá uma olhada no que está acontecendo, tá? Então, às vezes, ele acaba causando algum erro e a gente tem que monitorar que erro que é esse. Então, a gente pode verificar aqui nos logs, né, do aplicativo do MySQL, tá? Quando eu falo de a gente acessar o arquivo, a gente vem aqui no admin. A princípio, ele não acessa a nossa pastinha para a gente poder navegar. Para a gente poder fazer isso, a gente tem que renomear ou excluir um arquivo que já faz esse redirecionamento para a gente. Então, a gente vem aqui no Explorer, ele vai abrir a pastinha do chão,
e a gente tem aqui dentro de htdocs já um arquivo chamado index.php, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu tenho uma pastinha ali img e eu vou mover esse arquivo ali dentro, tá? Fazendo isso daí e a gente acessando novamente, deixa eu até fechar isso daqui antes que dê ruim. Não adianta vir aqui e mandar atualizar, porque o nosso link ele já foi alterado, né? A gente já foi redirecionado não para o localhost, e sim para essa pastinha chamada dashboard. Então, a gente tem que apagar esse dashboard e acessar o tal do localhost. Agora, quando a gente clica em admin, a gente consegue, então, acessar o diretório do htdocs. E daí, aqui, a gente consegue fazer a navegação como a gente precisar. Nós vamos trabalhar, então, aqui na agenda 7. Clicando na agenda 7, ele já está executando o script ali do index, tá? Beleza? E daí, é esse negócio que a gente acabou de fazer. A gente tirou o index que estava ali no outro arquivo, tá? No outro diretório, beleza? Mas uma coisa que a gente precisa fazer é acessar o php-myadmin para poder editar a nossa tabela do banco de dados e tudo mais, beleza? Então, só para lembrar, né, que esse foi o procedimento que a gente fez para a gente poder trabalhar com o banco de dados, o PHP e tudo mais, ok? Então, basicamente, se a gente for fazer um comparativo, vou até abrir mais uma outra janela do Visual Studio Code e abrir a nossa pastinha ali da agenda 6. Deixa eu só fechar aqui. Eu acho que eu vou ter que abrir outra pasta. Open Folder, dentro da agenda 6, Encontro. Tá? Então, vou colocar aqui um lado a lado. A gente não tem muita coisa diferente um dentro do outro. É muito próximo, muito semelhante. Tá? Então, fechar, certo? A gente tem o nosso index. Vou só ocultar aqui. Basicamente, é a mesma coisa. A gente tem ali, né, ainda um text decoration para ele fazer outra coisa, tá? E depois a gente tem um menu. Nesse menu, daí a gente tem mais opção do que a gente tinha ali. A gente só tinha o adicionar e o listar. Agora a gente tem adicionar e listar, mas a gente ainda tem as outras operações do CRUD, que é o remover e o atualizar, tá bom? Coisa que não tinha. Isso daqui é agenda 6, tá? E isso daqui é agenda 7, ok? Então vamos dar uma olhadinha ali no nosso listar, como é que ele está, ok? Então, basicamente, ele continua sendo a mesma coisa. A gente tem a conexão, aqui, no caso, é a mesma que a gente tinha ali da apostila, só para lembrar que se você está usando o Champ, ele não tem senha, tá? Então, eu vou clicar ali para a gente poder ver qual é o resultado, tá? Desse listar, ok? Aí ele deu erro porque o usuário, né, ele deu acesso negado. A gente está utilizando senha, é a senha que está errada, tá bom? Então, aqui eu tirei a senha. Primeiro, eu tenho que salvar esse arquivo, ok? Deixa eu ver. Eu queria clicar aqui para salvar. Tem que fazer assim. Beleza, salvou. Aí volta lá no navegador e manda atualizar. Só para a gente consultar também o que que a gente está fazendo. A gente está acessando ali o nosso banco de dados, tá? E daí a gente também está acessando, né, uma tabela. É uma tabela chamada produto. A tabela que a gente estava utilizando aqui era outra, tá? Era a tabela amigo, ok? Então, o produto ele está vazio, certo? Lá na apostila, né, ele também tem um comandinho ali para a gente poder trabalhar, mas aqui no momento, né, ele sugere que a gente faça esse cadastro ao invés de a gente pegar e gerar os scripts aqui, né, para a gente ter populado a tabela. Então, para a gente poder ter dados, a gente clica ali no nosso voltar, não sei por que, mas sumiu ali o link, e a gente vai adicionar, tá? E daí o adicionar, ele está dando probleminha ali no nosso cadastro, na linha 29 e a linha 30, para a gente poder fazer o nosso cadastro, tá? Então, vamos resolver isso daí, tá? O cadastro que a gente deve utilizar é o cadastro.html. Então, lá no nosso index, a gente vai trocar o nosso link, tá? Para o cadastro.html, beleza? Salvando e atualizando aqui.
aí ele vai, então, para o nosso formulário, beleza? Então, aqui o cadastro de produto, tá? Vou colocar o cadastro aqui da nossa loja, vou colocar um refrigerante por R$ 10. E a gente vai ter 20 produtos. Clicando lá para adicionar, daí ele aparece produto salvo com sucesso e a gente volta. Então, no nosso listar, vai estar aparecendo ali o nosso cadastro. Ah, ele está aparecendo um cadastro vazio porque foi aquele script que a gente executou, tá? Na hora que a gente acessou o cadastrar.php, ele acabou, então, fazendo o nosso cadastro, ok? Ele, apesar de trazer um alerta, ele está cadastrando como texto vazio, preço vazio e quantidade vazio. No caso, o texto vazio, ele é apenas, né, o nome que ele não vai aparecer, mas preço e quantidade são tipo de dado que ele é numérico, tá? Então, vamos dar uma olhadinha ali no nosso produto. Produto, a estrutura que a gente tem aqui, é um tipo de dado, né, que a gente tem de preço como float e a quantidade como inteiro, certo? Então, como a gente executou de novo, ele fez de novo a mesma coisa. Ele colocou, né, como 0 e 0 e sem texto, tá? E daí a gente já pode até aproveitar aqui o nosso script para a gente poder ir lá e editar aquele cadastro. Então, esse aqui, ele ainda está dando problema. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deve ser desses ícones que nós estamos utilizando do nosso fonte Awesome. Cliquei para atualizar, mas pelo visto ele não está fazendo download dele. Deixa eu só ver aqui em inspecionar, na parte de rede, se ele está conseguindo fazer o download do CSS. Ele está dando erro 404. Ele não está conseguindo fazer o download ali do fonte Awesome que a gente tem. Bom, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar o fonte Awesome e atualizar esse link, que é da nossa versão 4.7, certo? Vamos lá. Aqui não era esse tópico, né? Era os nossos ícones, beleza? Da versão, colocar aqui todas as versões, a versão 4, tá? E daí ele tem o CDN para a gente poder utilizar aqui, tá? Deixa eu ver. Ah, ele está pedindo para que eu mande meu e-mail para daí ele poder carregar ali para mim. Bom, deixa eu colocar então o fonte Awesome versão 4, CDN, e pesquisar aqui. Ok, deixa eu ver. Tem ali do nosso CDN.js, e ele tem esse daqui, o CDN do Cloudflare, né? Deixa eu ver se está tudo certo. Ajax Libs. Vou copiar esse link. Vamos tentar acessar. Deu certo. Ah, tinha um tracinho ali do fonte Awesome que ele estava ali diferente. No index, no listar também. Aqui, ó. Agora está tudo certo. E nos outros arquivos também, a gente vai precisar disso. Nos dois lugares que tem outro assim, deixa eu ver, eu acho que é isso. É, aqui e ali. Se bem que era mais fácil fazer assim, né? Ctrl C, daí vem aqui, editar, find in files.
deixa eu ver, fonte awesome, né? Daí a gente pode clicar para ele substituir, né? Então, daí a gente vem aqui e pega esse carinha aqui, que está certinho ali, dá dois cliques, atualiza, opa, dois cliques, atualiza, mais fácil. Ok? Vamos salvar tudo? Então, vem aqui, ó, arquivo, salvar tudo. Ctrl K, S. Ah, agora foi. E daí aparece aqui o botãozinho para a gente atualizar, tá? Nem tinha visto. Deixa eu ver se na apostila ele tá desse jeito. Ah, não. Não sei o que que eu fiz da apostila que o fonte Awesome meu ele tava sem esse tracinho. Ele tem os outros scripts, mas o meu ele tava sem. Enfim, resolvido, tá? Então daí a gente pode atualizar, colocar aqui um produto. A gente já colocou o refrigerante. Vou colocar então caneta, tá? O preço vai ser R$ 2. E esse aqui a gente vai ter mais. A gente vai ter 50 canetas para vender. Produto atualizado, clica lá para voltar, ou podemos inclusive excluir. Beleza? Ele pede para confirmar a exclusão. Beleza, tá? Basicamente é isso em relação à navegação. Em relação a código, aí a gente tem uma estruturinha um pouquinho diferente. A gente não faz mais a mesma conexão que a gente fazia antes. Aquela conexão a gente verificava se ele tinha erro. Essa aqui a gente faz uma tentativa, tá? Então vamos dar uma olhadinha a diferença que a gente tem dos dois códigos, tá? Deixa eu clicar aqui, ó. Vamos lá para o cadastro, tá? E aqui também o nosso cadastro, ok? Então, no nosso cadastro, peraí, esse aqui é o cadastro e tem cadastro ético, tá? Aqui a gente faz a conexão na nossa linha 21, que é o MySQL, e aqui a gente faz a conexão que é o New PDO, tá? Então, nessa conexão que a gente tem aqui, a gente também passa qual é o servidor, usuário e senha, tá? É diferente, é a mesma coisa, só que a sequência aqui é diferente. É servidor, usuário e senha, e depois o nome de banco de dados. Aqui no PDO, a gente coloca primeiro qual é o nome do arquivo, né? Depois, qual é o endereço, usuário e senha, ok? Então, preste bastante atenção, porque essa é uma pegadinha que a gente vai ver também lá no simulado da avaliação final, tá? Então, a gente faz uma tentativa. Essa conexão pode ser que ela cause uma exceção. Por exemplo, o nome do banco de dados esteja errado ou o servidor de banco de dados ele esteja offline. Então, isso pode causar uma exceção. E daí a gente vai exibir uma mensagem de erro caso dê problema, tá? Que é aquele caso quando a gente tentou acessar aqui com a senha diferente, tá? Beleza? E aqui daí a gente tem a nossa conexão e depois da conexão a gente chama a conexão e chama ali a consulta, a query, né, que a gente tem, e a gente passa aquele SQL. E a gente verifica se ele conseguiu executar. Se ele consegue executar, ele retorna verdadeiro, no caso do comando de insert. Aqui é diferente. A gente vai manter, então, o SQL separado, tá? De acordo com o propósito que a gente precisa. E daí a gente vai colocar aqui, né, o resultado quando a gente invoca a consulta que nem a gente tem. Só que essa consulta, se ela causar algum erro, então ela causa exceção novamente. Então, aqui o bloco, a gente tem o bloco de tratamento, a gente tenta executar, e quando a gente fala de exceção, não é erro de execução, é alguma causa indevida. Quando é erro de execução, é quando a gente coloca algum símbolo, ou esquece de colocar algum símbolo, que vai significar, então, o nosso comando, né? E daí a gente tem essa diferença de a gente colocar, então, um erro, né, que é um erro de codificação, um erro de símbolo, ou uma exceção,
né? Por exemplo, a gente está passando uma mensagem. Essa mensagem lá para o SQL, ela pode estar mal formatada e o SQL não consegue interpretar a mensagem que a gente está passando. E na hora que acontece esse tipo de coisa, então acontece uma exceção. Não é responsabilidade do programador PHP ter preparado aquele comando. Era a responsabilidade de quem trata com o banco de dados. Geralmente são pessoas diferentes, mas se está sendo a mesma pessoa, então beleza, é responsabilidade dele também, ok? Ou então, se a gente recebe ali os dados que eles não estão bem tratados para ele poder fazer o comando. Isso daí ele causa, então, uma exceção. Essa exceção ela é capturada. Então, aqui ele pode causar exceções. Então, fazemos uma tentativa e daí nós capturamos, então, essa tentativa, tá? E daí a gente tem esse bloco aqui do try, beleza? Deixa eu verificar, mas se eu não me engano, a gente também tem um outro bloco, esse daqui, que é de um prepared statement. A gente não tem isso daqui na hora que a gente estava trabalhando com um atualizar no nosso MySQL. No MySQL a gente também estava colocando a query, tá? E aqui a gente tem uma grande vantagem de estar utilizando com esse PDO, porque daí a gente consegue colocar onde que nós temos parâmetros, ou seja, o nosso comando ele possui algumas variáveis que podemos modificar de valor. Então, o comando update, né, para a gente poder atualizar, a gente precisa de duas coisas. Precisamos dos novos valores daquelas colunas e a gente também precisa de uma identificação qual linha que ela deve ser modificada. Esse qual linha é o nosso filtro, o nosso where, e geralmente ele é com a chave primária. Então a gente vai lá e seleciona qual é a chave primária, identifica ela, coloca o valor da chave primária a ser modificada e também qual é o nome ali de cada coluna e qual é o novo valor de cada coluna. Então, se a gente tem um novo valor e o valor atual que a gente precisa é o valor atual da chave primária. No nosso caso aqui, o ID produto. E também de cada outro valor, que são as outras colunas, também indicado aqui por ponto de interrogação, tá? Deixa eu só diminuir esse daqui e aumentar esse. Então, a gente tem aqui do nosso comandinho, né? A gente tem aqui, ó, um nome, tá? Que ele tem um ponto de interrogação, depois outro ponto de interrogação para preço, quantidade de produto. E aqui a gente faz o vínculo dos parâmetros, o primeiro parâmetro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, aqui ele não é um índice zero, mas a gente vai anunciando quais são os parâmetros, o primeiro, segundo, terceiro, né? E assim por diante. Tá? Então, no primeiro, a gente vai substituir o primeiro ponto de interrogação pela variável txt_nome que está ali no post, que foi o que foi enviado ali pelo servidor, aliás, pelo navegador do nosso formulário. Então, no nosso formulário, a gente tem um carinha lá chamado txt_nome, outro txt_preço e outro txt_quantidade, tá? Beleza? Ok? E daí ele executa. Essa é a diferença. Esse aqui ele trabalha com executa. Por quê? Esse aqui não é a nossa conexão. A conexão que a gente estava utilizando ali, por exemplo, no cadastro, a conexão que tem ali, tá? Lembrando, ó, aqui a gente tem esse conecta que ele vem do PDO. Aqui a gente também tem conecta que vem do PDO. Só que quando a gente coloca já o comando diretamente, a gente tem que executar o comando query, tá? Aqui, como a gente está preparando, isso aqui ele traz, então, um prepared statement, né? Quando a gente fala, é como se fosse uma sentença que ela foi preparada. Então, nós estamos afirmando, nós vamos modificar o banco de dados, a gente vai atualizar a tabela produto e vamos colocar tais valores. Só que daí a gente já pode se preparar e anunciar quais são os valores. Note que aqui a gente não está colocando, não tem mais aquela obrigação de a gente colocar, ele é texto, então ele precisa ter aspas em volta. Aqui é número, aqui a gente não precisa. Ele faz esse tratamento automático quando a gente trabalha com o prepared statement. E daí a gente pode vincular, a gente pode juntar esse parâmetro com o valor. E ele verifica, olha, ele vai atualizar o nome. E o nome, ele é um texto. O valor que ele está carregando ali é um valor do tipo texto. E por isso ele deve, então, ter as aspas ali em volta. Então, primeiro a gente tem que preparar. Na hora que a gente prepara, ele gera, então, um novo SQL. E esse SQL a gente vai preparando ele
a gente vai vinculando cada um dos parâmetros e, por fim, a gente vai lá e executa. E esse executar também ele pode causar uma exceção. Então, a gente tem um bloco de try e a gente pode capturar essa exceção aqui embaixo. Tudo bem? E na hora que a gente captura, então aparece mensagem ali erro. O ideal seria a gente também anunciar qual é o erro que está aparecendo. Aí a gente pode também colocar uma mensagenzinha aqui, tá bom? Bom, basicamente, né, a nossa solução ela está simples, está pronta. Deixa eu aproveitar e colocar lá no nosso GitHub. Tem alguns alunos que já estão utilizando o GitHub, muito bom, tá? Então, vou colocar aqui o nosso... Deixa eu ver como é que eu tinha colocado o meu repositório. ESN 2025, AG6. Vou colocar um novo. Vai ser basicamente a mesma coisa, só que agora é a agenda 7, tá bom? Vou deixar como público e também vou colocar o arquivo README, só para ele ter ali um bloquinho, tá? E daí eu vou colocar, então, os nossos arquivos da agenda 7, tá? Vou colocar ali dentro do nosso GitHub. Ok, vem aqui para adicionar arquivos, vou fazer o upload. Arrasta, e daí lembre-se, toda vez que vocês vão colocar alguma coisa no GitHub, vocês têm que falar qual é o nome dessa modificação. Então, são arquivos do material mergulhando no tema, ok? Beleza? Por que isso? Porque toda vez que a gente faz um novo save, digamos assim, do estado que está o nosso projeto, a gente tem, então, um commit, tá? O commit, ele tem um código muito grande. Então, esse commit inicial é esse o código que ele foi gerado, tá? É esse 3BDF, vai até o final 5986. Geralmente, aqui aparece só o inicial dele, que é esse 3BDFE2A. Então, só até aqui. O restante ele não mostra aqui na tela, tá? Mas, quando a gente vai lá e vê do nosso repositório que eu acabei de colocar, por exemplo, esse mergulhando no tema, então ele também vai aparecer qual é o commit. Agora um outro código, DEBC4D7. DEBC4D7 e ainda mais um monte de coisa. Fica muito difícil de a gente decorar, né? Então, por isso que a gente precisa colocar uma mensagem para a gente conseguir identificar. Isso serve para o desenvolvedor. O propósito de utilizar o GitHub é de a gente compartilhar o código para outros desenvolvedores colaborarem com a gente. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou colocar, então, o meu código, que já é o código da Procila, com algumas pequenas modificações, para daí a gente poder trabalhar ali com a agenda normalmente. E daí, se você precisar do acesso, né, também ter esses arquivos, pode pegar aqui do meu que não tem nenhum problema, tá? Beleza? Vou aproveitar e passar isso aqui também lá no projetinho, aliás, no nosso grupo. Então, estou colocando ali no nosso grupo, tá? Se você quiser participar do grupo também e a gente acabou não colocando, por favor, mande uma mensagem, tá? Beleza? Então, o conteúdo é esse. Aqui, digamos, seria a nossa última aula falando sobre banco de dados e conexão que a gente está utilizando. Ainda tem mais um outro materialzinho ali, tá? Que é o Você no Comando. E ele está utilizando agora um novo contexto, né? Que é a tabela estado, e daí a gente precisa fazer o comandinho ali do create, né? O create table, faz o cadastro do estado, e daí a gente vai ter uma listagem aqui, né? Do nosso desafio, tá? Esse aqui ele já está pronto, mas o ideal seria de você desenvolver e ver se você consegue chegar até aqui, tá bom? Da nossa agenda, a gente tem um simulado, tá? Então, vou tratar aqui algumas coisinhas com vocês para ajudar vocês em relação ao simulado, tá? É, nas próximas agendas, quando a gente tiver um fichário para vocês enviarem código e tudo mais, eu vou acessar aqui com vocês e eu vou fazer essa leitura e deixar bem claro o que que eu estou esperando de cada uma das agendas, tá bom? Então, aqui a gente tem, primeira questão, que tem o código do PDO. E aqui a gente tem uma sequência, só que essa sequência ela não está aparecendo exatamente de acordo com o nosso contexto, no caso, o nome das variáveis. Então, a gente tem que falar qual é o nome da variável em sequência que deve aparecer ali.
Então, DBName, para a gente, dos valores que a gente tinha na apostila, não é localhost. Localhost é o endereço, root é o usuário e o SPW é a senha. Então, aqui esse DBName só sobrou a opção D. Então, a gente pode eliminar as alternativas que não é a opção D. Beleza? Aí depois, a gente tem já qual que é o host, que é o nosso endereço, que é a letra A. Então, a gente elimina o que não é D e A. E daí a gente tem aqui só a primeira alternativa e a última alternativa. A gente vai por um critério de exclusão. E daí a gente só tem a opção ou a B, que é o próximo parâmetro, ou o C, né? Que daí a gente tem aqui, sempre quando a gente faz a conexão, a gente informa duas coisas: usuário e senha. Usuário e senha. Então, a sequência aqui é usuário e senha. Usuário é o B. Logo, a alternativa correta é aqui, tá? Beleza? E daí a gente tem outros comandinhos aqui, falando, por exemplo, do comando do set attribute, né? O que que ele está fazendo. Então, ele está anunciando que a nossa conexão, né? A gente vai modificar um tratamento de erro e a gente vai utilizar nesse tratamento de erro apenas exceções. Então, a gente vai tratar os erros em forma de exceção, tá? E daí a gente tem também a alternativa aqui correspondente. Beleza? Deixa eu pular outros aqui, certo? Aí a gente tem aqui a instância, né, da conexão utilizando PDO, agenda 7, localhost, a porta 3306, o mapa de caracteres do TF8, root e senha. Como seria a criação de variáveis para substituir alguns parâmetros da conexão, seguindo boa prática de programação? Então, como a gente está utilizando aqui, né, as variáveis, a gente deveria utilizar dentro do contexto, tá? Então, a gente não vai utilizar variável com número, isso daqui não acontece, e nem com letra e letra e número. Então, esses dois aqui não tem como. E daí a gente tem que lembrar quais eram os nossos procedimentos. Então, usuário e senha era root e a senha o SBW. Então, usuário, localhost, não faz sentido. Logo, a gente já descarta essa opção. Então, só sobra essa alternativa. Tá bom? Beleza? Deixa eu aproveitar o pessoalzinho que está aqui. Desse questionário, tem alguma questão que vocês ficaram em dúvida para daí eu ajudar vocês a responder? Que daí eu vou trazer a justificativa aqui de qual é a alternativa correta. Alguém tentou fazer o questionário, não conseguiu entender? Acho que já tem começado. Para mim. Ninguém tem dúvida? Não tentou? Beleza. William, Ariel, Iago, Marcelo. Tá tranquilo, tá ok, beleza? Ok, ok, beleza. Tudo bem. Aqui eu vou aproveitar e tentar resolver aqui para vocês, ajudar vocês a entenderem aí qual que é a resposta, né, para a gente poder entender qual que é o propósito, tá? Deixa eu colocar aqui um novo contato. Teve uma mãe que pediu contato de um aluno. Deixa eu colocar aqui.
Ok. Daí depois eu continuo a conversa, que eu vi que apareceu mensagem ali no WhatsApp, e daí eu estou tentando colocar ele ali no grupo. Beleza? Pessoal, então nós estamos partindo para o nosso próximo encontro é o nosso último encontro então de PHP, tá bom? Se vocês não têm mais dúvida, então a gente consegue encerrar, tá? E daí depois do nosso último encontro, só para lembrar, né, que vai ser o nosso último encontro de PHP no dia 25, a gente vai ter um encontro no dia 2 e a gente vai estar com outros dois professores, tá? Que é o professor Argeli e o professor Tiago, se não me engano, tá? Que daí a gente vai lá na reunião deles. E vai ser outro horário, pessoal, vai ser às 7 horas da noite, tá bom? Então, já vou avisar a partir no próximo fórum, tá? Do que a gente vai abrir amanhã, tá? Já vou deixar anunciado que no dia 2 nosso encontro é outro horário, vai ser às 19, tá? Que daí a gente vai participar lá do encontro dos outros professores também, a outra turma. Que daí a gente vai ter uma experiência de debate. Nesse momento, a gente também vai estar entrando com outra tecnologia. A gente vai encerrar, então, o desenvolvimento aqui com PHP e a gente vai estar começando a desenvolver mobile. Beleza? Ok? Então é isso. Pessoal, obrigado pela participação. Queria agradecer também quem estava aqui presente no Encontro Síncrono, o Fernando, o Iago, o Marcelo, o William e o Dariel. Muito obrigado pela participação e nos encontramos no nosso próximo encontro, ok? Até mais, pessoal. Encerrando a gravação.